Quero agradecer a esse grupo maravilhoso que representa toda a cadeia de valor da moda brasileira aqui. Eles vão se apresentar aqui para vocês e dizer a importância desse momento, desse encontro. No primeiro momento, para que a gente divida, né, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas dúvidas. Não tem respostas claras para tudo, mas que também a gente saia daqui fortalecidos e entendendo como não enfraquecer nenhum elo dessa grande cadeia, que é a nossa cadeia da moda, e que já vem lutando há algum tempo, né? Essa crise, ela não é de hoje. Inclusive, aqui temos um grupo que são os heróis da resistência, né? Os sobreviventes, há muito tempo, fazendo um bonito, se reinventando. Então, temos um grupo de empresas que são inovadoras, de pessoas que aqui repensam o tempo inteiro e se reinventam. Então, vamos aprender com elas todas, né? Elas já vão se apresentar. Só para a gente dar um número, hoje o tema aqui é movimento feito no Brasil, que eu tive o orgulho e a honra de desenvolver junto com a Ródia, mais precisamente com a nossa querida Maíra Montel, que vai dar um tchau aí para vocês, que é um projeto muito, muito pessoal, acima de tudo, né, Maíra? É algo que foi projeto, né, na tese dela, enfim. E aí, e dizer que lá em 2014 a gente não imaginava. A gente ali está fazendo um trabalho de formiga, faltou braço para a gente, mas a gente tem a felicidade de ver o movimento ganhar vida própria, mas hoje a necessidade de retomada dele, né? E de entender como que a gente vai, também é outro objetivo dessa conversa, como que a gente pode começar a sensibilizar a grande massa consumidora para uma valorização, priorização do consumo de produtos feitos no Brasil, assim que a engrenagem voltar a girar, né? Porque eu acho que nesse momento é um momento de reformulação de todos os nossos valores e conceitos, mas muito em breve vai existir uma retomada, como sempre acontece, e a gente precisa estar fortalecido nesse movimento para a gente poder, de verdade, sobreviver a médio e longo prazo, né? Enfim, só para trazer uns números, antes de apresentar os meus convidados, a gente tem que lembrar que essa cadeia ela emprega diretamente e indiretamente mais de 10 milhões de pessoas. São mais de 10 milhões de famílias hoje no Brasil que comem, né, que sobrevivem, que vivem a partir, então, dessa cadeia da nossa moda. É curioso dizer que mais de 70% desses cargos são compostos por mão de obra feminina, né? A gente tem que dizer isso, é muito importante também, é algo muito, muito importante. Somos a cadeia de valor completa do Ocidente, a maior completa do Ocidente, né? Que vai desde o fio, né? Da agricultura, né? Do algodão, até logística, distribuição, desfiles, enfim, passando por todo, confecção, construção de tecido, varejo, enfim, toda a logística. Olha que maravilha e que importante, né? E também lembrar que nessa grande crise, em geral, os grandes têm mais um fôlego, têm um fluxo de caixa, uma sobrevivência um pouco maior, né? Até porque, em geral, a gente associa os maiores a um histórico lucro, né? Enfim, são corpos maiores, mais robustos. E os mais frágeis são os pequenos, os micro e pequenos, né? dessa cadeia, que não tem esse fôlego. E os pequenos são 80% dos empregadores do nosso país. Também tem isso a gente lembrar, né? Eu acho que vale lembrar de todos esses dados. Eu não sei se eu falei alguma coisa errada, mas eu acho que é isso, né? Enfim, e aí, dito isto, a gente precisa entender qual vai ser a mecânica e sair daqui com um roteiro básico para tomadas de ações para amanhã, para ontem, para o fortalecimento de cada elo da nossa cadeia. Então, eu queria agora pedir que cada um de vocês se apresentassem num tweet, né? E dizendo também como estão se sentindo hoje. Eu começo dizendo que estou de amarelo porque tem um sol brilhando aqui dentro de mim, de esperança, de bom ânimo e de uma super atividade aí
contribuinte para diversas empresas pequenas, médias, grandes, gigantes. Isso me traz muita satisfação. Pronto, falei, passo a voz aí. Vamos lá, eu não fiz a ordem alfabética, mas vou passar para a Maíra Montel, que está diante de mim aqui, enquanto o Diego apresenta. Vai lá, Maíra, querida. Oi, gente. Bom, como a Renata falou, a gente criou esse movimento aí feito no Brasil em 2014 e a gente está realmente agora vivendo esse momento difícil, mas assim, eu estou muito animada porque eu acho que assim, toda crise a gente vê uma oportunidade. E acho que chegou agora o momento da gente realmente se reunir e realmente valorizar o feito no Brasil. Sou a Maíra Montel, trabalho na Roja há 10 anos e sou uma grande defensora desse movimento. Linda, maravilhosa. A gente tem aí a nossa querida Verônica Goulart. Por favor, querida, se apresenta. Bom, boa tarde, prazer enorme estar aqui, revendo alguns amigos do Rio, Guilherme, a Rê, que a gente está sempre junta, e outras referências da moda, como a Rosilane da Caramelo. Bom, eu fiz uma carreira enorme aí no mercado de moda, comecei como muitos, como vendedora, e muitos anos empreendendo, tive confecção, tive loja própria, trabalhei para várias marcas aí do Rio, fui representante comercial, conheci o Luiz Guilherme na época da pichação, enfim, uma longa jornada aí que a gente chama de chão de loja, chão de fábrica, né? Porque a moda é isso, é apaixonante mesmo, é um privilégio a gente poder trabalhar com a moda, né? E é importantíssimo a gente sempre levantar essa bandeira que poucos sabem desses números que a Renata trouxe para a gente. Depois eu fui para a área de educação no Senac do Rio de Janeiro e vim assumir um desafio aqui no Senac do Distrito Federal para fomentar o segmento de moda aqui. Eu estou aqui desde 2016 e a moda aqui, há pouco tempo atrás, saiu uma manchete no maior jornal aqui do Distrito Federal, que é o Correio Brasiliense, dizendo mais ou menos assim, a moda nunca foi tão forte no Distrito Federal. Então, acho que vários atores, né? O Senac entrou com uma parcela muito importante nessa construção, mas vários outros atores, como o Sindicato do Vestuário, Senai, Sebrae, os empresários locais. Aqui a gente tem uma particularidade. Nós não temos grandes fábricas, né? Nós temos aqui 5.800 microempresas. 5.800 empresas que confeccionam moda. Dessas 5.800, 5.500 e poucos são micro e pequenas empresas, são muito pequenininhas mesmo, com aí 5, 6 funcionários em média. Então, assim, como que eu me sinto hoje, e colegas aí da moda? Eu sinto, apesar dessa opressão que todos nós estamos vivendo, né? Eu me sinto também muito desafiada e muito esperançosa. Eu acho que a gente já vinha num caminho de uma nova era, de pensar moda de uma forma diferente, e acho que vai ser um desafio muito grande quando a gente quando a gente conseguir retomar mais a nossa rotina de trabalho. É um desafio muito grande e muito especial de construir uma moda para essa nova era. É assim que eu me sinto. Um beijo. Muito bom. E vamos em frente. Muito obrigada. Oi, gente, boa tarde. Gratidão. Uma honra pelo convite aí, obrigado. Passar aí nesse momento difícil, né, de um pouco até de angústia, passar uma mensagem de positividade, de otimismo, né? Eu acho que é importante a gente discutir de uma forma transparente, aberta e mais do que tudo, nesse momento, com viés de positividade, né? Para essa avalanche de notícias que a gente acaba sendo engolido aí de notícias negativas. Então, eu espero que esse debate possa ser produtivo nesse sentido. Eu acho que esse movimento feito no Brasil é um movimento que, embora a gente não tenha participado da concepção, a gente apoia integralmente. Tem tudo a ver com a identidade da nossa empresa, da Cataguases, que é uma empresa, como você bem colocou anteriormente, quase centenária, tem um viés de sustentabilidade também
de muito tempo, né? E que é uma prioridade para a empresa, na agenda da empresa. E a gente quer ver esse movimento florescer e crescer, e o que tiver ao nosso alcance para apoiá-lo e fortalecê-lo, podem contar conosco. Então, vamos lá. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Renata, pelo convite. Bom, eu sou o Guilherme Scalon, diretor comercial da Scalon, uma indústria de moda feminina, já no mercado aí há 34 anos. E a Renata pediu para a gente descrever um pouquinho aí como é que a gente está se sentindo, né? Eu acho que, antes de mais nada, eu estou me sentindo bastante ansioso aí diante do cenário ainda um pouco incerto, né, que a gente tem pela frente, e também bastante desafiador, com certeza, mas também bastante confiante, porque eu vejo que esse momento traz necessidades e oportunidades para que a gente se reinvente, né, e que a gente consiga fazer também bastante coisa para as quais antes a gente não tinha muito tempo, né, de fazer na loucura aí do nosso dia a dia, dentro da fábrica, dentro do varejo. A gente não conseguia, às vezes, pensar na estratégia como era necessário, e agora nesse modelinho de home office, reunindo os nossos times, se comunicando com muita agilidade e transparência, eu acho que a gente vai ter bastante tempo e condição de pensar nisso tudo. Então, estou bastante confiante aí com isso tudo, e estou sentindo o nosso pessoal também bastante animado com esse momento. É isso aí, vamos virar. A retomada vai chegar, rapidinho. Aí. Rose, querida. Obrigada, Guilherme. Rose, querida. Olá, pessoal. Primeiro, Renata, obrigada pelo convite. Bom, eu sou da Caramelo. A Caramelo, como a Renata falou, eu já me reinventei várias vezes, então me sinto, apesar de um pouco com o coraçãozinho apertado, mas assim, bem confiante, bem entendedora que os desafios eles são todos os dias, né? E quem está no universo da moda já vive isso. Eu estou há 29 anos nesse processo e particularmente eu acho que esse é um momento, Renata, para a gente também questionar muito o nosso sistema, né? E esse questionamento ele tem que vir da gente que está aqui há muitos anos fazendo moda, produzindo, que seja no varejo, que seja na indústria têxtil ou na confecção, como eu já fui private label, né? Já fiz isso durante 15 anos, antes de eu entrar diretamente para o varejo. E eu acho que é o momento da gente questionar a cadeia como um todo, né? E a gente precisa falar isso de forma clara, transparente, sem muitas amarras, né? Porque a crise, principalmente no Rio de Janeiro, os cariocas que estão aqui comigo sabem que o Rio de Janeiro foi um estado afetado, muito afetado já há muito tempo pela crise. E a gente tem que questionar todo o sistema mesmo, da mídia especializada, que também eu acho que não apoia também como um todo. Existe uma seletividade de informação. E a gente está aqui para falar também desses privilégios, de questionar, de a gente se unir. Eu acho que esse movimento feito no Brasil é maravilhoso. Faço parte desse processo, porque além de eu ser varejo, eu também tenho indústria, então eu também produzo internamente. Então, eu acho que a gente, como um todo, ter a consciência que vai ser um momento difícil, que eu acho que é isso. A gente não pode ter a ilusão de que vai ser fácil, não vai ser bem difícil. Mas eu acho que quando a gente tiver conhecimento, buscando trabalhar com positividade, né? E é isso, acho que a moda é isso, a moda é reflexo do nosso comportamento. E como é que você está se sentindo hoje, Rose? Cara, hoje eu estou num dia assim, hoje eu estou num dia mais triste, né? Porque hoje eu estava na minha fábrica e ver tudo fechado, tudo apagado é bem triste. Eu tenho 126 funcionários diretos, né? Isso gera uma ansiedade, a incerteza gera uma ansiedade. Mas assim, a tristeza ela também não pode me permitir, eu também nem me permito a tristeza. Então, eu fico um pouco triste, a gente começa a pensar em coisas e a gente vai virar o jogo. É isso. É isso. Não vai ser fácil, não. Não vai. Ser fácil. Mas nunca é. Mas tudo bem, mais uma. Nunca foi, né? Nunca foi. Não. Querida, obrigada, tá? Vamos virar juntos. Eu que agradeço. E quem vai falar agora? Vamos lá. Vou pedir para a Lili, querida, da Moda Verde. Oi, Rê, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem também. Prazer, boa noite. Então, também assim, super me vi aí como heróis da resistência, né? Trabalhando também há quase 30 anos na moda. E hoje consultora de moda sustentável, tendo aí o desafio de empreender junto com a Iamê Reis na Moda Verde, aonde ano passado a gente começou com Rio Ethical Fashion, que teve a sua primeira edição, que foi um fórum internacional
fez muito na garra e pelo conhecimento que tinha dentro do mercado, acreditando muito que o Brasil pode contribuir, que o Brasil já tem aí muita coisa bacana para ser compartilhada dentro desse pilar de sustentabilidade ambiental, né? E, por outro lado, também trazer iniciativas inspiradoras para mostrar que é possível acreditar na sustentabilidade. Hoje, a Moda Verde também tem consultoria, a gente está agora trabalhando no Sebrae Rio de Janeiro, nesse projeto de capacitação e desenvolvimento de 50 pequenas marcas sustentáveis, já é o que o Sebrae faz, e está sendo muito interessante, muito inspirador poder estar junto com eles, passando por isso, né? Como você falou, os grandes aí vão acabar tendo recursos extras, né? Pela sua capacidade, pela sua comprovação, e os pequenos fazem como, né? Quando já lutam muito para resistir a isso tudo, né? Então, eu digo para eles que eles me inspiram todos os dias, porque está muito bom estar nesse momento compartilhando com eles alternativas, estratégias de como vamos não só enfrentar esse período de quarentena, que para eles é bem crucial, como também uma retomada e eu digo que um protagonismo, sabe? Eu acredito muito nesse protagonismo do pequeno, dessas sustentáveis que já nascem com todo esse propósito já na sua raiz, né? Na sua essência. Sim, querida. Falando, eu me sinto, como todos, uma dor no peito, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pediu muito essa virada de chave, essa desaceleração, e por bem ou por mal, se ninguém ouviu a gente, a Terra está clamando por uma mudança, né? Então, também fico otimista para a gente mudar isso tudo. E assim, as pessoas falam, quando tudo voltar ao normal, não, gente. Não vamos voltar, não podemos voltar ao normal, porque o normal que era o problema. Então, a gente tem que voltar numa outra configuração, né? Numa outra disposição. Enfim, vamos mudar tudo. É para desconstruir mesmo e para reconstruir. Vamos lá. Obrigada, Lili, querida. Amélia Melheiros, minha querida amiga, musa da sustentabilidade, Santa Catarina, né? Fundação Hering, conta pra gente, SCMC. Cadê a nossa querida Amélia? Obrigada, Lili. Tô aqui, meu amor. Renata, querida, sabe quando a gente escutava aquela expressão que o mundo tá VUCA e parecia que vulnerável, incerto, inconstante, era algo que estava tão longe da gente, quase parecia um seriado de ficção científica, né, de Netflix. E de repente eu me sinto VUCA hoje, assim. Então, na perspectiva do ego, eu me sinto, como muitos, né, disseram, com dor no peito, ansiosa. Mas na perspectiva da alma, que eu acho que é isso que está aqui nos unindo hoje, eu me sinto também esperançosa, eu sinto que tudo que a gente pediu foi ouvido, a parada que precisava ser dada foi dada, essa moda para o novo mundo que a gente clamava, com sustentabilidade, ética, justiça, equidade, tem uma chance agora de florescer e quem sabe, né, a gente não seja realmente protagonista nesse cenário. Santa Catarina é um mercado muito importante no cenário têxtil de confecção brasileira, o segundo mercado aí nacional, players muito importantes daqui, entre centenárias grandes e pequenas, somos muitos e abastecemos, né, de uma forma bem bacana aí no setor cama, mesa e banho e confecção. Já vínhamos passando, né, por momentos de reflexão, já vínhamos entre nós aqui discutindo as mudanças tão necessárias e agora tudo veio tão urgente, necessário e acelerado. Então, eu estava ouvindo um pouco, né, sobre grandes e pequenos, quem sofre mais, é tão difícil. Hoje participamos de reuniões no âmbito também, né, das companhias aqui da região, que têm uma cauda longa, que são responsáveis por uma extensa cadeia de fornecedores e que olham para esses pequenos negócios também, que fazem parte de um todo maior, e também estão aí muito preocupadas, né, muito atentas aos movimentos
em todas as esferas, dentro da sua própria companhia e fora que virão. Então, não está dando para a gente falar que quem está sofrendo mais é o pequeno ou o grande, porque essa incerteza ela chegou para todos. Mas estou aqui hoje muito feliz por estar fazendo parte desse grupo tão lindo aí de pessoas que já pensavam a moda para o novo mundo, Sim. já pensavam e eram realmente, acho que estandartes, né, Renata? Sim. Do feito no Brasil, da valorização, de vestir essas cores do verde e amarelo, enfim, estou feliz por estar aqui também. A nossa querida Simara, da Kite, né? Do projeto lindo Kite Eco to Use. Fala, Simara, Renata, linda. Uma amiga muito pessoal, querida. Falar um pouquinho de onde venho. Eu venho da Kite. A Kite é uma empresa têxtil em São Paulo. Nosso foco sempre foi tecelagem, malharia. Há um ano atrás, a Renata, que a gente já estava namorando há muito tempo, entrou com uma consultoria para a gente desenvolver uma linha 100% sustentável, com matérias-primas de reuso. Um super desafio, porque nós atuamos prioritariamente no mercado de atacado, no mercado Brás e Bom Retiro. Então, foi um grande desafio colocar um produto sustentável no mercado de escala. E a gente se surpreendeu muito, muito. Então, para mim, o resultado que a gente veio tendo nesse um ano foi tão incrível que tudo que eu estou vivendo hoje, para mim, me remeteu a um ano atrás, todos os desafios que eu tive de me reinventar a empresa, equipes, estratégias, entrar com o e-commerce que eu já tinha, a gente já tinha o e-commerce há 10 anos, entramos com a venda do sustentável também. Então, o que nós estamos vivendo hoje, para nós, eu acho que vai ser uma disruptivo, né? Isso todo mundo já sabe, e, ao mesmo tempo, vai transcender, eu acho que uma relação entre cliente, entre fornecedores, com o mercado, entre empresas, que vai ser muito interessante. Então, eu acho que a gente vai debater muita coisa aqui ainda. Eu estou com bastante coisa para dividir com vocês, mas eu estou bem feliz de estar aqui. A Renata quer saber como a gente está. Eu estou bem eufórica. Eu acho que a vontade de sair correndo, começar a fazer coisa, não sei se está todo mundo nesse mesmo mood, mas é assim que eu estou me sentindo. Eu estou trabalhando muito, muito. Eu durmo, acordo com ideias, eu anoto. Está assim, está sendo uma ebulição incrível. E espero que a gente possa dividir aí tudo isso, tá? Sim, acho que é isso. Amém. Muito bom. Que bom, que boa essa euforia. Obrigada. Meu querido amigo Alexandre Poli, né? Que é esse cara que estudou comigo, que já foi, até ensaiamos uma sociedade no início, né? Do Birro. Então, assim, para me apresentar, né? Ale Poli, eu sou estilista formado pelo Senai, me formei com você, né? Uhum. E hoje eu tenho uma empresa, sou sócio de uma facção que já tem aí 16 anos no mercado, né? E também trabalho como consultor de imagem. Então, assim, eu estou tanto de um lado quanto do outro. Uhum. O sentimento nessa hora, para mim, é de extremamente assim, ansiedade muito grande. Porque a gente, na verdade, está parado, né? Acho que é a mesma coisa que já comentaram. Você chegar na sua empresa e você vê tudo parado, tudo desligado, e você, né, tendo que parar e repensar todo esse processo. Eu acho que sim, é um momento sério para a gente pensar em todas as pessoas que fazem parte da cadeia. É um momento em que a gente tem que parar para pensar quem é que a gente envolve, né? Quais são as pessoas envolvidas no meio, que às vezes a gente não percebe, né? A gente, nesse lado aqui, lida com muita gente ainda no meu meio, né? Na parte de facção, a gente lida com muitas costureiras, a maior parte delas são mulheres, e a maior parte delas tem uma idade mais avançada, né? Então, elas têm outras necessidades também. E que as pessoas não param para prestar muita atenção nisso, né? Uhum. E eu acho que a cadeia toda, de uma forma geral, tem que ser repensada assim. A gente tem que parar para olhar para o lado, né? E pensar quais são as nossas ações, o que isso está afetando as pessoas que estão em torno da gente, né? Eu acho que durante muito tempo, como a gente vem sofrendo essa crise aqui no Rio, né? Um pouco mais, talvez,
né, de problemática política envolvendo economia, tudo junto, a gente às vezes para e esquece um pouco que o entorno também é importante. Uhum. Obrigada, Lê, obrigada. Vai dar certo. Você está se sentindo ansioso, mas vai passar. A gente está aqui junto de você. Sim. Temos o Gui. Sempre passa. Sempre vai passar, vai passar. Temos o Gui e temos a Bárbara Mative, né? Vamos a Bárbara primeiro? Querida. Oi, Rê, obrigada pelo convite. Feliz de estar vendo todo mundo com bastante saúde por aqui. Sim, vocês me escutam? Sim. Ah, ótimo. Bom, eu sou a Babi, fundadora da Insecta, uma marca de calçados veganos e ecológicos, toda feita no Brasil, do início ao fim. E eu estou me sentindo bem desafiada assim, nesse momento, para ser bem sincera. Está sendo a maior prova de resiliência dos meus 12 anos de empreendedora aí nessa jornada. E estou tendo que me reinventar. Já tinha que fazer isso normalmente, mas agora mais do que nunca. Mas estou confiante que muita gente, principalmente, está pegando quem pode, né? Quem está com saúde, quem está em casa, está podendo pegar esse momento para refletir, quem sabe repensar alguns hábitos. E aí, esperançosa que no futuro a gente, quando tudo voltar ao normal, a gente vai poder rever alguns processos aí que estavam prejudiciais. Muito bom, obrigada, Bárbara. Nosso querido Guilherme Gaspar, também, filho do Senai C-Ticket. É verdade. Filhos do Senai, né? Uhum. E é interessante que esse período a gente vai fazendo um flashback, né? Eu estou aproveitando esse período para dar uma organizada na minha casa, no meu escritório, jogando papelada fora. Sabe aquela energia que está circulando? E aí você vai passando a sua vida limpo, né? São mais de 23 anos que eu trabalho nessa área. Como você diz, nós somos operários da moda, né? Então a gente já prestou esse serviço para tantas empresas, trabalhei quase 14 anos no Cantão, já trabalhei com moda masculina, já trabalhei com infantil, com feminino, enfim, hoje eu estou atuando como consultor de 3 marcas aqui do Rio e eu acho que é um momento que a gente tem que viver um dia de cada vez, sabe? Eu acho que não tem essa fórmula porque a gente acorda cada dia de um jeito diferente. Tem dia que a gente acorda animado, a gente acredita que, sabe, vamos virar esse jogo e faz planejamento e faz estratégia. Tem outro dia que causa uma angústia, como a Rose falou, de você olha e você recebe mensagem de tanta gente do outro lado que está numa situação tão mais difícil do que a nossa. Então, eu acho que, de fato, é esse momento, sabe, de repensar. Eu sou pesquisador do Criável, junto com um time maravilhoso com você, que está repensando o tempo inteiro. Então, eu acho que a vida toda a gente reclama da falta de tempo, né? Eu não tenho tempo para tocar vários projetos, eu não tenho tempo para me organizar, e agora a gente tem esse tempo, né? Deus nos dá isso. Então, eu acredito que é o momento da gente, de fato, parar, porque estamos, como a Alê falou, parados, né? Mas que a gente consiga, de fato, descer alguns degraus para subir outros com mais velocidade. Então, eu também estou esperançoso, né? Eu acho que a gente mescla esse misto de sentimentos o tempo todo, né? Um pouco de angústia, um pouco de esperança, daqui a pouco dá um medo, porque é incerteza, mas, de fato, como você falou muito bem, é um novo momento, sim, e a gente sabe que isso vai trazer mudanças enormes, mas eu acho que a gente brasileiro, né? A gente acredita que o tempo todo a gente vive nesse movimento. Então é isso. Beleza, Gui, obrigada. E parados também, se a gente pensar em termos de produção, né, de produtividade, fabril, escala e tudo mais, porque só fica parado quem quer, justamente a hora de repensar intelectualmente estratégias, pensar em planos, em associações, em fortalecimento, quem são os nossos aliados. É super hora de muito trabalho, né? Enfim, obrigada a todos vocês. A gente tem 3 questões que eu vou conduzir e a gente vai respondendo fluidamente, mas a primeira eu queria dedicar 5 minutos e pedir de vocês questões objetivas, quem achar que vale colocar. A primeira delas é: que saídas vocês estão vendo para esta grande crise gerada por esse vírus Covid-19? Quais são as saídas? Fiquem à vontade, só levantar o braço que eu vou dizendo. Fulana, vamos lá. A Rose já levantou. Conta pra gente, Rose.
Eu acho que a saída, no primeiro momento, número um, feito no Brasil, sem sombra de dúvidas, né? Acho que já está comprovado que, nesse momento, a indústria brasileira ela precisa ocupar o seu espaço, que nós já tivemos isso como tradição, anos atrás, mas que, por conta da abertura do produto asiático, a gente foi perdendo espaço, e eu acho que, número um, isso, é a gente ocupar o nosso lugar de produção, e o Brasil é muito criativo, nós somos muito criativos, então a gente tem uma demanda aqui de industrial mesmo, que a gente tem falta maquinária, a gente vai ter que se reorganizar, e para isso vai precisar de dinheiro. Então, falando de Rio de Janeiro, a gente não tem dinheiro no Rio de Janeiro circulando, então talvez isso seja um problema, apesar de termos mão de obra. Nós temos mão de obra. Nosso amigo ali aí que comentou das costureiras antigas, essas costureiras não foram se reciclando, mas há uma possibilidade de gente criar uma nova geração de costureiras. Mas precisamos de financiamento, né? De dinheiro. Precisa, porque sem dinheiro, como é que os empresários vão como? Impossível, isso não tem isso, gente. Os bancos vão ter que soltar esse dinheiro que eles ganharam a vida inteira e tiraram da gente, isso é fato. E número 2, Renato, que eu acho, né, além da gente voltar com a nossa produção interna, nacional, a gente valorizar o feito no Brasil, eu acho que o número 2 é assim, eu acho que é um momento no meu ponto de vista, na minha teoria, é um movimento que a cadeia da moda ela precisa encontrar o meio. Faltou o equilíbrio. A gente tinha numa ponta grandes indústrias ou grandes marcas, ou até pequenas marcas, mas que têm muito dinheiro. Porque se você tem muito dinheiro, mesmo você sendo pequeno, você acaba tendo o mesmo recurso que aquele cara grande tem. Porque você tem grana para você fazer o que você quer, né? Mesmo você sendo pequeno. E na outra ponta, então essas marcas pequenas ou grandes vendiam muito caro esse produto de varejo, né? Um varejo caro, inacessível, fora de uma realidade de Brasil, apesar de serem bons produtos, com todo o processo e até mesmo com uma valorização de design, eu entendo isso, claro, valorizo, mas um produto muito fora de uma realidade, com markup muito alto. E na outra ponta, a gente tinha, assim, esse produto que vem importado, mesmo ele chegando no Brasil sendo nacionalizado, esse produto vinha só com a chancela de ser barato. E nisso, a nossa indústria interna ela perdia toda a força para você competir com isso. Então a gente está falando de um muito valorizado e de uma outra ponta que não tinha valorização nenhuma. E aí eu acho que a gente tem que encontrar o meio. E o meio disso são esses novos modelos, ou modelos que já existem, né, de negócios que têm um entendimento de cadeia, que tem um entendimento de um bom produto, de qualidade, feito no Brasil, tentando usar os recursos que a gente tem aqui. Mas esse meio, ele está totalmente esquecido. É esse meio, a gente não precisa ser por exemplo, a Cataguases, você não precisa ser a maior empresa têxtil do Brasil, você tem que ter aquela empresa que tem um bom produto, que tem a qualidade, que dentro daquela realidade dela, ela desempenha o seu papel. Então, eu acho que está faltando a gente encontrar o meio. Então, no meu ponto de vista, é o momento desse meio, das empresas que são meio do caminho, pequenas, médias ou grandes, não importa, mas que tenham o entendimento que a gente precisa de visibilidade e a gente precisa ocupar esse espaço que foi perdido porque você estava ali, você não fazia nem pertencia nem a um lado nem ao outro. Estava no limbo, né? Vamos encontrar esse meio. Muito bom. Exatamente. E quando você fala dos novos modelos de negócio, falta uma palavra, né? É com responsabilidade por toda a cadeia. Por quem está atrás, por quem está na frente, por quem está do lado, né? E essa coisa do encontrar o meio, já estou me metendo aqui, mas hoje a gente à tarde conversou muito num grupo de mentoria com 7 marcas do Brasil inteiro. O encontrar o meio também significa esse meio nas negociações, o meio do caminho. A metade da entrega, a metade da negociação, a metade do financiamento, a metade do adiantamento das próximas produções, a metade, mas não corta, vai no meio. No meio, se todo mundo for no meio, ninguém vai morrer. E olha, eu vou falar uma coisa aqui, desculpa, eu não sei cadê minha borracha, que é por ela que eu quero mostrar. Tem um filme, A Lista de Schindler, todo mundo viu? Tem uma cena que me comoveu muito, eu lembrei dela hoje, que era no campo de concentração, indo para a fila, né? Uma família desenrola, uma mãe de uma família desenrola um pano, né? Desenrola como é que chama? Um guardanapo. E lá dentro tem uma coisa que é um melado, um doce, um chocolate, eu não me lembro o que é, eu acho que era um melado. E ela divide com toda a família. Era a refeição daqueles dias para a família. E é sobre isso, chegar no meio é dividir.
o que a gente tem, Sim. o pouco que a gente tem. Mas é justa, essa é a grande prova de fogo. Esse é o grande chamado. Então, lembrem dessa cena da lista de Schindler, porque chegou a hora de dividir o que a gente tem. Se a gente não tem 100, temos 50. Se a gente não consegue financiar 6 meses à frente, a gente financia 3. É no meio do caminho, nem lá, nem cá. Para quem está na frente, para quem está atrás da cadeia, para quem está dos lados. É a minha opinião. Eu vejo, é uma saída, é a única saída para a gente não enfraquecer. Esse, para mim, também pode ser outra forma de ver o meio, é outro recorte do meio, né? Tá? E quando eu falo posso fazer uma contribuição? Claro, por favor. Um outro conceito que a gente viu durante essas últimas 2 décadas, um pouquinho mais, talvez 3, foi o econômico, o social, o ambiental e o cultural tentando se equilibrar. Isso sempre pareceu muito difícil, porque sustentabilidade virou algo apartado do negócio, era como se fosse, como a gente brinca, né, o plus a mais, se você pudesse agregar um critério, seja na matéria-prima, no processo, na gestão. Passou esse tempo, né? Esse meio também quer dizer ganhar dinheiro de forma ética, justa, com responsabilidade, não se apropriando, né, de uma cultura que não é sua, olhando o que o Brasil tem de melhor. Então, também esse conceito da sustentabilidade, que pressupõe colaboração, que pressupõe você olhar para todos os elos, né, dessa imensa cadeia, eu acho que definitivamente é a oportunidade que a gente tem de reinventar um modelo de negócio no nosso setor ainda bastante complexo, né? A gente realmente tem essa cauda longa no Brasil, da fibra até o produto final, mas existem formas, sim, de a gente entender um pouco esse conceito para além da teoria, né? E eu acho que essa oportunidade está sendo dada para a gente agora. E a gente vai sair daqui com uma lista básica do fazer amanhã, objetivamente. Ligar para Dona Maria e dizer para ela que a gente vai estar junto. A gente vai fazer alguma lista. Muito bem colocado, querida. Socioeconômico, ambiental, cultural é básico agora, é linha de corte, né? É básico. Agora é elementar, meu caro Watson. Né? Agora é básico. Vamos lá, Verônica, contribuição. Isso. O que eu vejo disso? Eu tive essa oportunidade de coordenar o plano diretor de moda do Senac, você junto, no Norte e Centro-Oeste. Eu vejo uma riqueza tão grande cultural, e as pessoas fazendo moda com tão pouco, né? Outro dia, por exemplo, uma senhora que fazia pochete, e a criatividade do brasileiro ela chamou de peixete, e ela era com os peixes lá da região amazônica. Então, eu acredito muito nessa capacidade do brasileiro de se reinventar, de fazer com pouco, né? O design é isso, né? A gente faz o melhor design é fazer com o que tem, né? O que tem? E o que eu posso fazer com o que tem? Isso é um aspecto, eu acho que... Eu lembro uma vez eu fui trabalhar numa confecção e ele era na verdade, era uma lavanderia, e ele tinha feito uma pequena confecção que ele tinha desarticulado, e ele falou assim, olha, nessa época eu tinha a Teodora, que era uma loja, uma multimarca, mas que também tinha marca própria, Teodora, ali em Ipanema, e ele falou, olha, o que você conseguir tirar aqui dessa fábrica, a gente divide. Fizemos lá um bem bolado, assim, de compadres, né, de amigos. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar embaixo da mesa de corte. O que tinha, sabe, de tecido barrado, de tecido de sobra de corte. E a minha coleção inteira foi feita com esses tecidos que a gente pegou, a gente de novo tingiu, e a coleção toda saiu dali. E eu lembro que eu virei o jogo na época, eu tinha feito uma compra grande de multimarcas, de marcas caras na época, né? Carmin, Coach, Cavaleira e tudo, e estava com o meu markup muito apertado, e tinha errado em algumas escolhas, e, enfim, estava estocada e não estava vendendo, e fui lá e fiz essa parceria. Então, eu acho que nós, da moda, que a gente já vem aí nesse longo caminho, a gente sempre dá um jeito, como disse a Rose, de virar o jogo. Essa é uma característica nossa, né, do segmento, do setor, essa criatividade e de produzir na escassez. Então, eu acredito muito nisso, que a gente vai encontrar os caminhos, seja as grandes empresas ou as menores. Agora, acho importantíssimo
que cada vez mais a gente se una como setor, como segmento, e comece a cobrar do setor público a sermos respeitados como empresários que geramos essa quantidade enorme de empregos. E que a experiência que eu tive com cooperativa no Morro da Providência, a gente sabe que uma mulher que sabe costurar com uma máquina de costura doméstica, ela não vai para o Bolsa Família, ela não vai para os cadastros, porque ela consegue dali tirar o sustento mínimo da família dela. Então, é um setor que com muito pouco investimento, ele gera muito emprego, renda e oportunidade. Então, o que eu penso? Que a gente, na nossa correria do dia a dia, e isso é natural, porque empresário mata 10 leões por dia, no mínimo, a gente não tem tempo de fazer isso. Então, agora é a hora, a gente, como o Guilherme falou, nós estamos tendo tempo para nos estruturar. Então, vamos usar esse tempo da maneira mais inteligente possível para unir o setor e para cobrar das autoridades que, de fato, a moda seja respeitada como um segmento de geração de emprego e renda poderosíssimo. Aqui, quando eu cheguei no Distrito Federal, as pessoas falaram para mim, você veio fomentar a moda aqui no Distrito Federal? Ah, aqui não tem moda, não. Você está viajando. E aquilo, para mim, vindo do Rio de Janeiro, eu não conseguia entender. E comecei a pesquisar o mercado daqui e não entendia por que aqui do meu lado, a poucos quilômetros, Goiânia, era um polo de moda que tinha até a Universidade Federal de Goiás com um curso de bacharelado em moda, coisa que não tinha nem no Rio, nem em São Paulo. E aí eu fui lá e fui entender por quê. Porque lá eles têm uma política pública de valorização do segmento, eles entendem aquele setor como geração de emprego. Aí aqui no Distrito Federal a gente tinha uma carga tributária para quem produz diferente aqui de Goiás, que é aqui do lado. Então a gente conseguiu, nos unimos aqui, fizemos uma confederação, batalhamos isso junto ao setor público e esse ano, com esse governo novo que entrou, agora em Brasília, do governador Ibanez, ele sancionou uma lei onde ele diminui essa carga tributária. Então a gente começa a ter pelo menos pé de igualdade para quem produz aqui a menos de 200 quilômetros de nós. Então, acho que isso é muito importante. A gente nunca consegue se organizar e ir à luta nesse sentido, porque dá trabalho, enche o saco, política é um porre muitas vezes. Mas se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente, ninguém. Mas, Verônica... Não nos olham, não nos veem, acham que nós fazemos roupinha. Entendeu? É isso que eles pensam da gente. Então, se a gente não mostrar que nós somos um setor, como você falou, que emprega indiretamente 10 milhões de pessoas e que com muito pouco, com um curso de costureira para populações carentes e com o financiamento de uma máquina industrial, um overlock, a pessoa monta um pequeno negócio, nem que seja de conserto e reforma de vestuário, e vai seguir sua vida. Então, eu acho que isso é importante nesse momento, que a gente consiga ter essa consciência de que é chato. A gente é um porre, mas se a gente não fizer, ninguém vai fazer pela gente. Verônica, quando você fala disso, eu acho que, imagino que as pessoas ali também no chat estejam perguntando, qual é o caminho para pressionar? Qual é o caminho? Através da nossa ABIT, da nossa Sintecal, da nossa... Qual é o caminho para a gente reunir e pleitear? Qual é esse caminho? Que órgãos hoje são os de incentivo? Se você quiser pensar para responder, depois você vem... Eu posso pensar depois e responder com mais calma, mas de bate-pronto, assim, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que esses órgãos, ABIT, são super importantes, mas eles são grandes demais, entendeu? Eles são grandes demais. Como é que a gente conseguiu aqui? A gente, na verdade, fez um Conselho de Desenvolvimento Econômico, né, sustentável para a moda, colocamos os atores principais. Aqui, talvez no Distrito Federal seja um pouco mais fácil, porque a realidade daqui é bem menor, né? Nós somos um quadradinho. A Brasília existe há 60, vai fazer 60 anos. Então, talvez seja mais fácil. A gente reúne esses atores principais de uma forma muito rápida. E estamos muito próximo ao poder público, muito próximo, porque a gente está aqui do lado, né? Então, é mais fácil. A gente vai no Congresso todo dia, se quiser, encher o saco dos deputados. Então, eu me ofereço, inclusive, porque estou aqui no Distrito Federal,
Se o grupo achar bacana e a gente pensar nisso, amadurecer essa ideia, para que a gente possa fazer como se fosse um puxadinho do CODESE, daqui do Distrito Federal, que fosse um puxadinho, um braço do Rio de Janeiro, e que a gente possa incorporar, porque as dificuldades são exatamente as mesmas, só muda a mãe e o endereço, entendeu? As dificuldades são as mesmas. Então, eu me prontifico a fazer essa ponte com esse grupo que conseguiu pressionar aqui, e a gente faz uma filial, digamos. Então, temos aí uma articuladora em nosso favor. Aí, Maíra, feito no Brasil, ó, com todo mundo, né? Que coisa boa, muito bom. Vai ser uma honra para mim, comigo. Muito bom. A gente vai ter que mudar de assunto, senão isso aqui vai virar, juro, a gente vai fazer maratona. Mas claro. Eu quero falar uma coisa, Rê, que eu penso um pouco diferente. Assim, eu sei que não fazendo parte de uma marca de moda, né? Mas eu trago a provocação de ir repensar no modelo como um todo, sabe? Por que não fazer menos, fazer melhor, sabe? Focar no essencial, no que realmente você é, sabe? E poder ampliar o seu mercado com até outros parceiros que não façam o que você faz. Né? A gente faz colaboração, a gente está vendo aí a moda se recolocando nesse momento aí, tentando fazer álcool gel, tentando fazer máscara, tentando fazer avental, ver como que a gente pode se solidarizar com as próprias costureiras que trabalham com a gente, dando tecido e tal. Por que fazer isso? Sim. Continuar com esse valor, sabe? Sim. Sendo bem vida isso, sim. Obrigada. Você toca numa coisa que é fundamental, que a Amélia também trouxe. A palavra colaboração, né? Laborar com, né? Isso também traz para a gente precisa entender o verdadeiro sentido e ressignificar os recursos, as moedas. A colaboração tem por princípio que o recurso que eu tenho te complementa, é aquele que você não tem, a gente se junta. E aí é muito mais, vai muito além do dinheiro, né, de uma troca financeira e uma geração de abundância econômica, cultural, social muito maior. Eu acredito que essa mudança de era, que agora chegou mesmo, não tem jeito, ela tem a premissa, né? Para mim, um alicerce talvez mais forte, a colaboração é o trabalho coletivo, é pensar em todos, né? Então, por isso estamos aqui. Maíra quer dar um alô. Obrigada, Lili, obrigada. Eu acho que você já vai passar, Rê, para esse tema, enfim, mas eu queria ressaltar o seguinte, a gente falou isso quando nós lançamos esse movimento em 2014, e eu acho que é importante ressaltar agora, a gente tem um poder nas mãos muito forte, que é a gente realmente, através das marcas que estão ali no ponto final, de mostrar isso para o consumidor, de mostrar o valor do feito no Brasil para o consumidor. A hora que você chega numa loja e a sua vendedora aborda, né, a vendedora aborda o consumidor dizendo que aquele produto é feito no Brasil, usa matéria-prima brasileira, é sustentável e tudo mais, a gente tem um poder muito forte que às vezes a gente fica realmente colocando, claro que o governo precisa ajudar, né, os órgãos precisam ajudar, mas a gente pode fazer algo, né? O que está nas nossas mãos? Isso está nas nossas mãos. A gente pode colocar, quem vende online, a gente pode colocar isso, olha, é feito 100% no Brasil. E a gente perde isso. Acho que quando você fala de colaboração, a colaboração ela já começa por aí. A gente precisa colaborar com a gente mesmo. Quer dizer, a hora que você começa a chegar num ponto de venda e você tem uma vendedora lá instruída, falando, olha, esse produto é feito no Brasil, é um setor que emprega X pessoas e tal. Peraí, você fala, peraí, eu vou comprar o feito em outros lugares, eu vou comprar o feito no Brasil. E a gente começa a criar uma onda do que o próprio consumidor, ele começa a procurar produtos nacionais. Então, eu acho que isso é algo que a gente realmente precisa repensar. Como que a gente está educando o nosso vendedor no pós-venda? Como que a gente está educando a nossa venda online? Como que a gente está fazendo esse movimento? A terceira pergunta, como a gente vai sensibilizar essa grande massa consumidora a priorizar, a valorizar e consumir produtos feitos no Brasil, né? Alguém levantou a mão aí, Simara, para terminar essa questão? O Alexandre também. Então, beleza, vamos nessa. Até
Ó, a noite é uma criança, mas a gente não pode se estender tanto. Vamos pelo menos até 8h30. Beleza. Renata, tá Porque me depois a ouvindo? gente não tem como concorrer também com panelaço, né? Tem isso. E eu também preciso ir. Vamos lá. Renata? Oi, tô ouvindo. Tá, eu só queria acrescentar no comentário da Maíra, né? Uhum. Que eu acho que o governo, a gente sempre parece que quer salvar o mundo, né? Eu acho que a gente da moda, a gente tem que tirar um pouco essa roupa de super-herói, sabe? Uhum. E eu acho que o governo, ele teria que ter uma participação maior nessa retomada da gente valorizar o que é nosso, em todos os segmentos, em todos os mercados. Então, eu acho que se o governo também entrasse junto com a gente nessa campanha da gente valorizar o nosso produto, sabe, fazendo campanhas de nível nacional, aí, ajudando esse impacto dessa comunicação, ia ser muito maior. Quem que patrocinou o Agro é Pop, Agro é Tech, Agro é Tudo? Não foi o governo? Pô! Então assim, eu acho que a gente tá precisando agora nos unir também e o governo precisa participar junto. Não dá para a gente só pensar em remodelar o nível das equipes, né? Remodelar a gestão, ser os heróis dos e-commerces. Nós temos loja, a gente tem estoque, a gente tem compras em andamento, a gente tem tudo isso. A gente tem que falar de gestão, mas a gente tem que falar também de ajuda, né? Então, a gente está num momento político bem complicado, bem polarizado. Isso mostra o quanto que a gente está perdido, né? A gente não está pensando... hoje nós estamos ainda vendo batalha naval de partidos e dentro de um momento que tá todo mundo com medo, ansioso. E eu acho assim, precisamos contar também com o governo nessa campanha de trazer essa coisa Brasil, né? Nesse sentido aí, eu acho. E aí, a gente pega as palavras da Rose que o meio é o caminho. O meio, que assim, eles fazem um tantão por nós, ainda mais, e estão injetando, e vão injetar, vão precisar injetar, né, na nossa indústria. E outra parte façamos nós, até porque eles não sabem fazer. Então, a gente vai ter que se unir para fazer, que é sensibilizar as pessoas. Mas eles podem patrocinar essa grande campanha de sensibilização, isso que eu penso, né? Enfim, então tem uma parte que nos cabe, sim, e eu acho que outra que a gente precisa mais do que nunca, porque, pois esses heróis da resistência já somos sobreviventes, mas a gente já está meio que nem o náufrago, né? Lembra do Wilson? A gente está beijando o Wilson, qualquer dia somos os primeiros a beijar o Wilson dentro de casa, porque a gente já vem, né, meio roto e estrupiado enquanto mercado há algum tempo, né? Na resistência, há 5 ou 6 anos. Então, a gente já vem de muita luta, né? E então, beleza. Beleza, tá maravilhoso isso. Quem tá feliz, levanta a mão. De estar junto. Eu também tô super. Vamos lá. Outro ponto super importante. Oi, querido. Olha. Só uma coisa com claro. Relação ao que a gente Preciso desligar o microfone. Porque, assim, eu acho que tanto um ponto quanto o outro é importante. A gente não pode focar apenas num lugar. A gente, na verdade, tem que pensar em global. Porque, assim, a gente sabe, nós temos problemas locais, né? Cada estado tem a sua característica, cada público tem a sua característica. A gente precisa valorizar o feito no Brasil da mesma forma que a gente precisa de uma política pública olhando para esse mercado. Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso pontualmente e todas as coisas ao mesmo tempo. A gente não pode só simplesmente pensar que a gente tem, né, o governo tem que investir ali. Ele tem essa obrigação. A gente sustenta uma cadeia muito grande. Né? De que forma que a gente está aqui pequeno, de que forma que a gente pode vir né, ajudar nessa campanha toda? É exatamente isso, você colocar na mão do vendedor o orgulho dele estar vendendo um produto que é brasileiro. Na mão do consumidor, o orgulho de consumir um produto brasileiro. Porque as pessoas não têm esse orgulho. Quando você as pessoas continuam ainda valorizando o que vem lá de fora e tal. É uma característica que a gente tem culturalmente muito forte no Brasil. Colonizados.
De que forma que você pode valorizar isso? Dá cara ao produto. Vamos colocar ali a cara a tapa. Quem que produz aquilo? Né? Não é de muito tempo que a gente vem sofrendo com esse problema todo, inclusive de trabalho escravo. Né? Já tem várias marcas aí grandes com esse problema, né, debaixo dos seus próprios lençóis e tais. Então, assim, dá cara a essas pessoas. Dá cara, mostra quem são. Mostra que é a pessoinha que está lá, entendeu? Com a sua máquina de costura que ela comprou com a dificuldade dela e tal, e que ela sustenta uma família inteira, entendeu? Que ela está ajudando você a, né, fortalecer a sua cadeia e você automaticamente, né, tá lá com um produto lindo, bem acabado, bem feito, bem pensado, né, criativo, e que o teu cliente está entendendo isso, né? Dá cara a esse produto, né? Vamos parar de trabalhar com produto, principalmente a gente, né, trabalha com produtos de moda, e o produto de moda, por muitas vezes, tem uma cara muito descartável, né? A gente tem várias marcas grandes aí que trabalham com esse descarte de uma maneira... todo mundo vai ter que rever isso. Coleção, inverno, verão, descarte, liquidação, isso acabou. Não faz mais sentido, né? Esse lixo, o planeta não dá mais conta. Ô, Lili, a Lili diz assim, ó, tem que ter uma mudança no pensamento sistêmico. Mas, então, primeiro é uma revisão desse sistema, distribuição de renda, de chances para um número maior, é muito desigual. E no momento seguinte, aí com esse sistema reconfigurado, é sistemicamente atuar, né? Então, em todas as esferas. Não é só o governo abençoando a nossa indústria, é a gente fazendo, cada um mostrando, catequizando, doutrinando, né, essa grande massa consumidora. Porque só um nicho hoje ainda tem o peito aberto, até porque, gente, na verdade, é quando se faz a conta, eles compram na Central do Brasil, ou sei lá onde, um vestido com a procedência mais duvidosa, R$10. É o que cabe para uma roupa nova de Natal ou de festa. Então, é uma questão também de possibilitar, né, de distribuir um pouco mais essa renda, de educar e também trazer o valor da durabilidade, da qualidade, de onde foi feito. Realmente, eu acho que sensibilizar para uma nova consciência. Não é rápido, mas a gente tem que fazer definitivamente, porque é preciso mudar, né, a perspectiva desse consumidor também. Obrigada, gente. Agora, olha lá. Objetivamente, como podemos fortalecer os elos da cadeia? Os elos. Olha aqui, ó. Temos um tiquinho, ó, um que é responsável por outro. E somos responsáveis por todo mundo que a gente cativa, não é assim? E aí, hoje a gente está vendo uma série, eu estou horrorizada, porque eu virei central de reclamações, todo mundo passa. Renata, você que está fazendo live, você não sabe o que aconteceu. Renata, a empresa tal, eu tenho todos os nomes, está tudo aqui, ó. Mas eu não vou falar. Mas empresas que estão fazendo greenwashing, que estão falando que liberaram seus funcionários, mas a turma da fotografia foi pressionada a fazer a fotografia do shooting a qualquer custo, sem nenhuma proteção, pressionados, senão iam ter o trabalho cancelado. Outras amigas que são PJ, que trabalham para empresas importantes, tá? Empresas respeitadas, tá? Simplesmente assim, PJ, beijinho, a gente se vê pelo menos daqui a 3 meses. É o hiato que a gente vai dar. Oi, what? Como assim? A gente tem um trato. Não dá para chegar na metade do caminho? Você não me adianta um tanto? É sobre isso. Você não me adianta um tanto? Depois, eu mesmo sem trabalhar, eu posso também trabalhar de casa. Tem outros serviços que eu posso te prestar que você vai precisar. Enfim, um monte cancelando pedido, um monte, pequena, média, grande, gigante. As grandes têm uma responsabilidade maior hoje. E elas quebram a cadeia. Então, cancelando pedidos de confecções, cancelando pedidos dos têxteis. Thiago está aí que não me deixa mentir, a Simara também, né? Ou seja, nessa hora, essa palavra responsabilidade, ela não está ecoando nessas almas desses gestores, né? Nessa tática de guerra desses gestores. Eu tenho a sorte de ter clientes e também aliados, e a gente negocia e segue. E também com a consciência de que é hora de pensar estrategicamente, eu atuo estrategicamente nas empresas. Então, eu tenho essa sorte, mas as pessoas não estão tendo essa sorte. Os pequenos negócios, médios negócios também não.
Mas as micros e pequenas são aquelas que estão sentindo a maior bordoada. Então, dito isto, como que vocês acham que na prática a gente pode fortalecer esses elos? Para mim, a tática da Rose é a melhor. Caminho do meio, vamos renegociar, nem eu nem você, e a gente chega lá e todo mundo divide, ó, o tal do meu lado da lista de Schindler. Para mim é por aí, é a saída que eu vejo de imediato. E vocês? Posso falar, Rê? Claro, querida. Eu acho que é a primeira vez uma das primeiras vezes na boa parte da história que está todo mundo no mesmo barco. Uhum. Então, se você não está vendendo álcool gel, você está no mesmo barco. Uhum. E a gente precisa se conscientizar que toda decisão agora, ela traz uma reação em cadeia gigantesca, né? Então, que nem você falou, se eu cancelar um pedido, a pessoa lá na frente vai ser prejudicada, que vai prejudicar a outra. E a nossa economia, a gente está numa sociedade em um formato sistêmico, num ecossistema. Uhum. Então, a gente precisa ter essa consciência, acho que empatia é a palavra-chave maior nesse momento. Então, tentar mostrar o nosso lado, sim, a gente está prejudicado, mas também escutar genuinamente o lado do outro. E aí, pensando um pouco mais para frente, não é uma sugestão tão imediata, mas infelizmente a gente não tem como contar com o bom senso e a empatia de todo mundo. Mas como que no futuro a gente pode trazer medidas legislativas que vão nos dar mais seguranças para passar a enfrentar situações como essas lá na frente, né? Então, acho que política é tudo, e quanto mais a gente pudesse educar politicamente, se conscientizar politicamente para os nossos futuros votos lá na frente, e não só nossos, mas quem está ao nosso redor, e a gente talvez consiga, assim, eleger pessoas que vão se preocupar mais com o que a gente tudo que a gente está falando aqui hoje, né? Uhum. Acho que a gente vai precisar mais do que nunca apoio do governo nesse momento. Já existem aí milhares de polêmicas, nem quero entrar nessa discussão, mas como que numa próxima dessas situações que a gente tiver que enfrentar, como que pode ser um pouco menos pior, né? Vamos lá, gostaria de listar aqui algumas ações que eu penso que são mais importantes aí do que nunca. Em primeiro lugar, eu vejo que nós precisamos estabelecer um canal de comunicação muito mais intenso com todos os nossos stakeholders. Acho que isso nunca foi tão importante para que haja essa mesa de negociação, para que haja esse entrosamento, haja esse espaço de um ouvir o outro, entender essas necessidades, entender onde é que a coisa está pegando. Acho que a gente precisa pensar, acima de tudo, e no primeiro lugar, na questão da comunicação, de ter um canal frequente, um canal transparente, de realmente estar falando com todos os parceiros, com todos os colaboradores, todos os fornecedores, com todos os clientes, porque acho que a gente, é até engraçado, né? A gente está tão distante agora um do outro, mas talvez a gente tenha uma oportunidade única de estar, de um meio digital, lógico, mas de estar bastante presente, de estar se comunicando até melhor do que antes. Então, acho que a gente precisaria aproveitar isso muito bem. Um segundo ponto que eu considero muito importante é a gente entender e respeitar a demanda, né, de mercado que nós vamos ter a partir de agora. Eu penso que é necessário entender que o varejo vai voltar, mas ele vai voltar a passos lentos, né? Com certeza a gente não vai ver aí do dia para a noite uma reação né, tão brusca, ou seja, a demanda lá na ponta vai ser menor, consequentemente a indústria de confecção tem que entender isso, a indústria têxtil tem que entender que a demanda da indústria de confecção também vai ser menor, né, para que, tendo essa comunicação, tendo esse entendimento de que todo mundo vai ter que se reajustar a uma demanda diferente, né, eu acho que já é um bom início, a gente já tem uma boa chance aí de conseguir se adaptar melhor para tudo isso, se adaptar para um período aí de menor receita, né, que é o que provavelmente vai acontecer, pelo menos agora no curto prazo. Eu acho que esses pontos são bem importantes. Eu acho que também é o momento da gente se reinventar e aproveitar oportunidades que a gente vai ter agora de uma forma aí mais acelerada nos nossos negócios, né, nas áreas de desenvolvimento, comercial, comunicação, atendimento. Acho que a gente precisa rever muito a questão da capacitação das nossas equipes, rever os nossos processos, rever as tecnologias, porque vai ser necessário também mudar muita coisa, né? Talvez a forma de vender, a forma de abordar um cliente, a forma de criar desejo da nossa marca, tudo isso vai ser necessário pensar agora também, né, mais do que nunca.
E, por fim, queria destacar aqui a questão da resiliência, né? Talvez esse seja o ponto mais importante. Se a gente conseguir se adaptar a tudo isso, aceitar que é necessário dar esse passo para trás, adaptar a nossa empresa para um momento realmente um pouco mais crítico, ainda assim nós vamos ter que ter muita resiliência para persistir, para que isso dure, né, por algum tempo. Tudo indica que não vai ser tão passageiro assim, né? As mudanças elas vêm e elas vêm para ficar. Então acho que realmente existe a necessidade da gente começar uma estratégia aí de conscientização geral de toda a cadeia, né? Que haja muita superação, que haja muito comprometimento, para que não aconteça o que você falou, né, Renata, da gente sair por aí cancelando pedidos feitos uns loucos, pedindo para congelar faturamento e o fornecedor que se vire com os problemas dele. Eu acho que não é por aí, né? Então, seja um lojista lá na ponta, seja uma fábrica de confecção, seja uma indústria têxtil, né? Eu acho que principalmente os menores, os médios, é necessário entender que é uma responsabilidade individual de cada um, mas também é uma responsabilidade coletiva, né? Antes de eu decidir fechar minhas portas porque eu estou desacreditado, eu preciso pensar que essa decisão ela traz um impacto para muitas famílias, para muitas outras empresas, e acho que a gente vai precisar trabalhar então muito nessa conscientização de que não é momento de se fechar portas agora. Né? Nós precisamos se reajustar, adaptar o cenário para essa demanda menor, mas se manter aberto, se manter perseverante, porque tem muita gente dependendo disso. Guilherme, muito boa contribuição. E eu acho, assim, na minha opinião, eu me encanto com estabelecer um canal de diálogo, um espaço de diálogo, né? O Papa Francisco, que eu sou super fã, ele diz, né, se a gente dialogasse mais, a gente evitaria guerras, a gente evitaria esses embates desnecessários que desgastam e não acrescentam e não constroem. Então, esse canal de diálogo aí, mesmo oficial, né, com os representantes, para entender aí, para chegar lá na Rose, o meio do caminho, né? Para chegar lá na lista de Schindler, né? Tá? Enfim, muito bom. Posso falar uma coisinha que foi me ocorrendo agora nessa fala? Eu achei muito interessante, porque a gente exercitava em alguns anos o tal do OBZ, o Orçamento de Base Zero, e era muito difícil para as nossas empresas. Nós tínhamos duas perguntas. Quando a gente falava em propósito, a gente falava, e se a sua empresa não existisse amanhã, quem perderia com isso? Lembram que a gente fazia essa pergunta quando falava em propósito? Pois então, agora essa é uma possibilidade. Outra coisa que a gente exercitava no mundo hipotético era, vamos fazer um orçamento base zero e vamos carregar para o ano que vem só aquilo que for realmente prioridade, necessário, que contribua para o valor e para a jornada do cliente. Pois bem, para mim chegou a fase do OBZ 100%, não dá para carregar mais nenhum excesso. Bota 10% aqui nessa conta, considera que vai ter um excesso aqui e tal. Acabou isso, né? Não tem mais jeito. E a gente também se dividia um pouco entre utilitarista e humanista. Um bom exemplo de um utilitarista, né, sempre foi o Churchill, muito citado aí, e a maioria das pessoas que está exercitando a gestão de uma empresa tem que ter uma visão utilitarista. Às vezes tem que demitir 300 para salvar 3.000, às vezes tem que tomar uma medida muito brusca e muito ruim, que é muito impopular, para poder fazer com que o todo possa sobreviver. Mas a gente está entrando na era do afeto, do ser humano no centro, do consumidor no centro do processo. Então, não dá mais para a gente se dividir entre humanista e utilitarista. De novo é o centro. De novo a gente volta para aquela fala do início, muito bem colocada pela Rose, que a gente está trazendo de verdade o consumidor para o centro num mindset de evolução, né? Não naquele mindset fixo, eu sempre fiz assim, eu sou a dona do pedaço, sou uma empresa centenária, estou no mercado consolidado, tenho uma marca que o consumidor já reconhece. Isso não existe mais, né? É orçamento base zero, consumidor no centro, todos somos humanistas, estamos aqui pela raça humana, né, no planeta Terra, e temos sim uma utilidade, estamos olhando para isso, mas eu acho que é essa hora mesmo da colaboração. Isso aí, boa. Obrigada, querida. Alguém mais para a gente passar então para a terceira pergunta? Temos aqui dizendo estabelecer esse canal de comunicação e chegar nesse lugar do meio, nessa negociação, no financiamento dos grandes sobre os pequenos, principalmente, né? Quanto maior, mais a possibilidade de você prover, né? É isso, né? E aí? Vamos passar para a terceira? Então, a terceira questão é como, né, de forma prática, sensibilizar para a tomada de consciência a massa consumidora, não o nicho, a maioria das pessoas, né, para quem a nossa moda realmente vende, né?
mesmo sabendo que existem negócios de nicho, eles vendem para pequenos pedaços dessa grande massa, que não necessariamente tem informação, não necessariamente está conectada hoje com todos esses princípios de responsabilidade, de sustentabilidade, de ética, enfim. Como sensibilizar? Alguém tem uma pista? Porque o movimento Made in Italy e o movimento Made in France, né? Na França, uma vez eu entrei para perguntar o preço de uma luminária. Enquanto ela caminhava para a luminária para olhar lá o preço, que estava, na verdade, quando ela olhava lá no catálogo, ela dizia para mim: é feito em Lyon, na França, com todo orgulho. O movimento Made in Italy, você pergunta o preço de alguma coisa, ele te diz, é feito em Veneza, né? É uma tecnologia desenvolvida aqui, enfim, em Roma, né? Toda essa justificativa é um orgulho mesmo, uma honra de se fazer. Então, então, existe ali também uma interlocução muito fundamental, que hoje eu penso que os nossos transmissores, eles são... A gente tem uma força digital, mas ali no ponto de venda físico, a gente ainda tem muitas falhas, e mesmo digital, são poucas marcas, eu vou tirar o chapéu aqui para a nossa querida Insecta, que comunica isso, que sensibiliza. Então, a Bárbara está aí, né? Não está à toa nesse grupo. Eu gostaria que todo mundo observasse a forma com que ela comunica de um jeito claro, objetivo e absolutamente coerente do início ao fim. E aí, como que a gente pode fazer isso? Na prática. Quem vai? Eu posso falar um ponto? Claro. Enquanto essa amiga não entra o áudio dela. Eu acho que uma coisa nesse período que a gente está repensando é que, como a Lili falou, o consumo pós-corona nunca mais será o mesmo. A gente vai viver, de fato, uma era nova. Então, o que eu acredito também é que muitas empresas hoje, né, e a gente está aqui no Rio, e eu estou igual a você, né, com o meu celular recebendo dezenas de amigos estilistas, empresas faccionistas, grandes fábricas, todo mundo o tempo todo se comunicando, fulano fez... E o que a gente percebeu é o seguinte, hoje uma grande amiga de uma estratégia falou: Guilherme, você não vai acreditar. Os pequenos empresários estão pagando os tecidos, estão honrando com os seus pagamentos, os grandes congelaram e os pequenos é que estão respeitando e honrando os seus boletos. Então, o que eu acredito que você falou praticamente que vai acontecer é que as empresas vão precisar ser leves, né? A moda também estava com muita gordura, né? Muitas empresas grandes, com estruturas, né, gigantes, com markups altíssimos, e o consumidor, que é quem de fato precisa comprar esse produto, isso não vale. Então, assim, eu acho que agora a gente vai olhar para esse consumidor e ter esse diálogo que você está nos fomentando, indicando assim, o que é esse preço justo para você também? Faz sentido esse preço para você, além do design, ser feito no Brasil, de ser sustentável, de ser tudo isso. Então, eu acho que nesse momento, nessa ebulição, as empresas também estão perdidas. Então, elas vão ter que se repensar. Eu agora vou, pós-2020, com que tamanho? E esse tamanho, eu precisava do markup que eu praticava, como a gente falou, há anos atrás, porque esse também é um modelo antigo, esse é um modelo que está, sabe, velho. Então, de fato, eu acho que esse novo momento vai repensar custos também, né? Eu já ter uma empresa mais enxuta, alguns profissionais eu posso trabalhar remotamente, outros são essenciais dentro do meu negócio. Então, eu vou agora, como a nossa amiga falou aqui, a base zero. Eu vou fazer uma estratégia de um planejamento e vou tentar, de fato, cumprir tudo isso que eu estou me comprometendo. Porque eu percebo que muitas empresas hoje, elas foram, sabe, levadas pela maré. Poucas empresas hoje estão, sabe, de fato, olhando para esse cliente, perguntando: faz sentido para você esse preço que você quer consumir? Porque a moda é expressão. A gente não vai deixar de consumir, porque moda faz parte da nossa identidade de um jeito diferente, eu acredito. Ótima colocação. E, ó, para fazer isso, faz sentido esse preço para você? Mostre-me seus custos. Outro aprendizado com a Insecta. Tem lá um videozinho, se for no YouTube, Insecta Transparência Abrindo Custos. Um videozinho super criativo, mostrando cada um, até o que gasta com os cachorrinhos, né, Bárbara? A coisa mais linda do mundo. Então, para você falar, isso faz sentido para você? E até diga assim,
para fazer uma colaboração consciente, pague o que você achar justo. Pode ser que no futuro a gente trabalhe assim, mas você tem que abrir. Então, a transparência é algo que é uma premissa. Se você não abre, né, como o outro vai poder julgar se é caro, se é barato, não é? E se a gente está falando de educar as pessoas, né? Por que o feito no Brasil é tão importante? Acho que esses dados que você trouxe, mais do que nunca, são super relevantes para essa educação, mas essa comunicação, acho que ela precisa ser divertida. Então, cada um entender quem é o seu público, né? E como deixar essa mensagem divertida. Mas a gente sabe, na escola, a gente aprendia mais com os professores que a gente mais se identificava, que tinham uma metodologia de ensino, ferramentas mais divertidas, mais de storytelling. Então, a minha maior dica é deixar essa mensagem leve, porque acho que ela vai fixar mais na cabeça das pessoas e vai virar uma rede, assim, elas vão querer repassar isso cada vez mais. Olha que linda, olha que dica de ouro dessa pessoa que para mim é minha teacher, é minha professora da comunicação da moda leve, ética, justa, responsável, circular. Ó, não dá para, se a gente todo mundo bater palma, não vai dar, né? Vai fazer muito barulho, mas a gente faz assim. Por favor, né? Olha, demais, mais leveza, mais amor para contar essa história, né? Muito bom. Também proponho a gente pensar no financiamento para criar uma campanha tipo agro é tech, agro é moda, agro é o que for. A gente fazer uma dessa em rede nacional, campanha para entrar na casa das pessoas, linda, linda, linda. Quem vai pagar esse troço? Eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer direção de arte se vocês quiserem. Mas faço voluntariamente. Se a gente se reunir, cria o roteiro, chama alguém para fazer voluntariamente, chama uma agência para assinar. Mas, assim, eu acho que também os envolvidos, né, numa parte mais da operação e na própria publicidade, na própria campanha, precisa ser pago. E aí precisa ser uma campanha em rede nacional bancada pelo nosso governo. Como é que a gente vai fazer esse pleito? Quem vai fazer por nós isso? Então, moda limpa, moda é justa, moda é feita no Brasil, sei lá o quê. Vamos fazer. Estou aqui empolgada, já quero fazer esse roteiro amanhã. Ô, Rê, vou aproveitar só a última... Estão me ouvindo aqui? Sim, querida. Vou aproveitar o último gancho aqui, que vocês falaram da questão da transparência. Eu acho que assim, a falta um pouco da gente também falar quem são os nossos fornecedores, né? Assim como a Babi faz também, que eu tiro o chapéu para a Insecta, a gente chegou até a fazer projeto junto, né? A Ródia e a Insecta, e foi super positivo. Assim, quem são os nossos fornecedores, né? Quem são os nossos parceiros? Acho que a gente também precisa começar a valorizar. Tem empresas, claro, fazendo isso hoje. Acho que a gente está mudando o nosso mindset. Mas, assim, uma das coisas que a gente pode começar a fazer hoje, quem não faz, é realmente começar a abrir. Não ter mais segredo, é valorizar. Se a gente está falando em transparência, se a gente está falando, de novo, em feito no Brasil, quem são os meus parceiros? Vou abrir os meus parceiros aqui. Quem são eles? Né? Que nem, é uma Ródia, é uma Cataguases, enfim. Quem são? Quem está trabalhando ali no comecinho da cadeia? Porque com isso também a gente começa a abrir e consegue rastrear realmente quem está fazendo no Brasil. Essa marca, ela compra de fornecedores do Brasil? É só no speech ou realmente ela entrega tudo isso? Boa. Isso também a gente começar a fazer, a gente começar a se unir e falar quem é meu fornecedor, quem são os meus fornecedores. E com isso a gente também começa a valorizar. Boa, Maíra, muito bom. Olha só, alguém quer contribuir mais ou vamos às perguntas e respostas? Eu acho que então, assim, no resumo, né? Criar essa campanha, educar, né? Vocês falaram muitas vezes, todo mundo está na mesma página com relação a que vai mudar radicalmente, vai mudar tudo, e assim a hora é essa da gente se reinventar. Precisamos nos unir como setor, não enfraquecer os elos, encontrar esse caminho do meio que seja justo, ético, e por meio de um diálogo mais sincero, né? Mais franco com os nossos aliados, por meio de mensagens mais leves, criativas, que emocionem e não pressionem, né? Isso tudo que a gente tá colocando, né? E levar essa campanha para os maiores financiarem os menores, né?
Quem tem, poder dividir, lembrar aqui, ó, da lista de Schindler. Enfim, já mostrei essa borracha 10 vezes, eu sou meio gaga. E aí, pensar numa revisão sistêmica, né? Porque vai mudar tudo, então é hora da gente reorganizar. Para daqui a 2 ou 3 meses rolar um Highlander, não é assim? Fênix, meu meio do céu é escorpião, eu renasço das cinzas o tempo inteiro. Acho que a moda do Brasil nasceu sob o céu de escorpião e fênix, né? Se reinventa. Para a gente ir para perguntas e respostas, alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, eu estava querendo, hoje o panelaço está a 1000 aqui na minha janela, minha varanda está. Meu também. Enfim, eu acho que eu estava esperando aí para completar a Mayra, né? Que eu acho que a gente fala de transparência até para fortalecer os elos da cadeia, mas para sensibilizar, eu acho que é uma coisa que a gente fala muito com as marcas sustentáveis, que é expor muito tudo o que faz e comunicar muito, né? E, ao mesmo tempo, essa questão do endomarketing, né? De você fazer os seus colaboradores grandes parceiros, entendeu? Eles se sentirem valorizados, porque acaba que aquela coisa, a gente sempre tem raiva, né, do chefe. E se eles entenderem que hoje eu, né, falando com 50 empresas pequenas, como eu vejo eles tão preocupados com os seus colaboradores, sabe? E aí, como falaram, os pequenos estão pagando, né? A gente pode multiplicar isso, né? Todos esses processos que a gente faz, de onde a gente compra, quais são os esforços que a gente faz. Eu acho que o nosso cliente torce pela gente quando a gente coloca que a gente tem uma meta, que a gente quer ir para algum lugar, sabe? A gente ganha muitos aliados, muitos embaixadores. Né? É verdade. Isso aí, muito bom. E assim, pensar, né? Revisão desses markups, desses lucros, gente, na nova era, divisão de lucros. Vamos tornar essa sociedade um pouco mais justa. Está muito nas nossas mãos dos empresários. Os pequenos já têm essa consciência instalada, esse chip. Mas os médios e grandes, não. Ainda tem muita gente querendo ter cadeias de loja, marcar 3, marcar 4. Menos, gente, menos. Para que todas as pessoas, inclusive, tenham acesso a uma moda limpa, a uma moda verde, a uma moda bonita. Democratizar as tecnologias, democratizar tudo. Gente, muito lindos vocês, que grupo maravilhoso. E agora eu quero também que a gente agradeça aqui a essas pessoas, centenas de pessoas que nos acompanharam ao vivo, que nos estão acompanhando, e vamos escolher algumas questões aqui. Tem muitos comentários bons, a turma está vibrando, muitas exclamações, todo mundo. Super apoio ao Feito no Brasil. Entrem no site do Feito no Brasil, por favor, turma, e vejam. E a gente está se falando para criar um comitê para entender quais são as normas, para a gente ter algum controle sobre esse movimento e não ser greenwashing, né? Que se aproveitem também desse movimento, dessa etiqueta, aqueles que não fazem legitimamente no Brasil, enfim, e que usem. Mas o que hoje a gente pode fazer também é a tal da campanha de pedir que os nossos clientes hoje olhem as etiquetas do interior das peças. Então, se tiver lá indústria brasileira, né, produto feito no Brasil, né, industrializado no Brasil, isso já é muito. Isso já é muito. Mesmo, olha lá, a Maíra está mostrando. O que você está mostrando, querida? Olha lá, a etiquetinha, né? Então, olhar a etiqueta, isso pode ser para ontem. Tem uns vídeos viralizando sobre isso, olha lá. Olhar a etiqueta de dentro, aquela etiqueta que é junto com a composição. Se tiver já escrito indústria brasileira, já está lindo, vamos embora. E daqui a pouco a gente vai ter uma tag que foi do movimento, que ela é open source, mas ela precisa de alguma auditoria para ela acontecer de uma forma responsável, né? Que a gente garanta a responsabilidade dela. A Maíra diz, precisamos treinar a nossa força de vendas, a nossa equipe, total. Isso que eu falei, mexer nos lucros, isso, Sérgio, vamos mexer. Um monte de gente está guiando Feito no Brasil, moda é de todos, e essa questão é de todos nós que fazemos e que também consumimos moda, é uma questão de todos nós, somos todos corresponsáveis, né? Todos. O consumidor precisa saber disso, ouvir isso de um jeito leve, sem bronca. Olha aí, ó, dica de ouro da marca que hoje melhor comunica, na minha opinião, uma das que melhor comunicam.
Mais alguém, por exemplo, aqui, ó, doutor Luiz Roberto, gostei do doutor. Mais alguém aqui, profundo conhecedor da indústria de vestuário, área industrial. Sou fã aqui do Guilherme. Isso aí, tem 2 Guilhermes, 2 fãs aí. Vamos lá, conseguir apenas um desconto de 3% no total dos boletos, que deu 7 mil, a Aline diz. Vou tentar novamente, sem conseguir negociar, eu não consegui prosseguir com a produção programada. E fiquei sem nada em caixa. Aline, você vai conseguir. Traça esse diálogo, também sensibiliza essa pessoa que tem o poder, né, da caneta junto a você nesse momento e diz, é parceria ou vai enfraquecer o elo? Né? Tente prorrogar os boletos e dividir de mais vezes. As pessoas estão se ajudando, está rolando uma solidariedade no grupo, muito lindo, a gente ama isso. Não tem perguntas, tem, na verdade, questões, né, colocadas aqui, confirmando o que a gente diz. Obrigada a todo mundo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta dedicada a alguém. Vamos ver, eu acho que não, são afirmações, eu acho que a gente teve esse papo bem completo. Olha, por favor, divulguem essa live, marquem as pessoas queridas, vamos amplificar essa conversa, vamos fazer, hashtag feito no Brasil, divulgar o que é feito no Brasil, valorizando de fato, não fazendo greenwashing. Agora, corona washing, pelo amor de Deus, não. Vamos fazer de verdade. Vamos fazer só nos produtos que a gente garanta que foram feitos integralmente no Brasil. E a gente conte essa história. Lide com transparência, com serenidade, tá? Vai passar. A gente precisa de um fôlego e se a gente não tem, a gente pega o balão de oxigênio do aliado. E o aliado tem que entender que ele precisa emprestar um pouco do balão do oxigênio. Olha aqui, ó. Lembra? Quando vocês pensarem nisso, lembra da borrachinha, do melado, tá? Queridas e queridos, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente tem muito dever de casa, a gente vai se encontrar em breve, a gente vai continuar se falando e permanentemente a gente vai inventar esses papos aqui. Tivemos algumas questões técnicas, mas deu tudo certo, no final sempre dá. Né? Entre mortos e feridos salvaram-se todos. E que tenhamos saúde, que tenhamos sanidade mental, que tenhamos a nossa espiritualidade assim muito, muito potencializada nesse momento e que diz respeito também de olhar para o outro, né? A espiritualidade não é só ficar se conectando com esse alto que a gente não sabe. Esse mais alto está do lado da gente. O momento de solidariedade é a maior prece que a gente pode fazer. Então tem muita gente também passando fome hoje. E aí, vamos matar a fome de quem está... vamos dividir, tá? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus. É um orgulho, uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E sigam firmes e fortes. Força nas perucas. Vai passar. Estamos juntos. Hashtag feito no Brasil, tá? Amo mais ainda. Um beijo. Muita luz, tá? Beijinhos. Beijinhos. Beijo, Rê. Parabéns. Tchau, queridos. Parabéns para vocês. Beijo, heróis da resistência, meus heróis. Beijo, Rê. Obrigada pelo beijo. Tchau.